Olá, gurizada, tudo bom com vocês? Aqui é o Caleb do Pet Me Ajuda e hoje eu vou conversar com vocês um pouquinho sobre a adição de HBr ou de algum outro aletro de hidrogênio na presença de peróxidos. Adição a quê? Adição a alcinos. E é interessante observar que se eu fizer essa adição na presença da minha condição desconhecida aqui, que agora eu já revelei que é a presença de peróxido, eu consigo modificar a regioseletividade da minha reação. Porque se vocês lembram do vídeo anterior, esse bromo não deveria entrar aqui em uma adição simples de haleto de hidrogênio a alcinos. Ele deveria entrar aqui, mas ele entrou nesse último carbono. Por que ele entrou nesse último carbono ao invés de entrar nesse carbono aqui, o que seria decorrente da formação de um cátion vinílico secundário? Vamos entender o que acontece? Trazendo aqui um peróxido genérico representado aqui, eu tenho a etapa de iniciação radicalar, que sempre ocorre quando eu tenho um peróxido ou algum outro iniciador radicalar no meu meio, que forma os radicais. E a partir do momento que eu tenho radicais no meio, toda reação vai ocorrer via radicalar. Isso já é conhecido de quem está acostumado a estudar química orgânica. Eu tenho a etapa de iniciação, que é essa primeira indicada aqui, a etapa de propagação, formação dos meus produtos, e por fim eu posso indicar ou não a etapa de terminação, que é quando todos os radicais se encontram e tem fim a minha reação. E é interessante observar aqui que esse HBr aqui, reagindo com o meu radical, o que vai acontecer? Essa ligação vai se dividir no meio, vai ficar um elétron para o bromo e o outro um elétron da ligação vem junto com o hidrogênio para cá e se completa essa ligação aqui. Então eu tenho a formação desse produto genérico aqui, que se deve à reação do radical com o HBr, a captura do hidrogênio, e eu tenho a formação desta espécie de bromo aqui, que é muito interessante se eu parar para pensar. Algumas pessoas se confundem quando estudam isso porque elas pensam em um radical como se aquela espécie tivesse ganho um elétron com relação à sua forma mais estável. Mas na verdade não. Se eu pensar na forma mais estável do bromo, óbvio que para isso ele vai ter que estar participando de uma ligação, ele vai ter 8 elétrons na última camada. Então, com relação à sua forma mais estável, o bromo perdeu um elétron. Significa que ele tem um comportamento mais parecido com um cátion do que com um ânion. Então, eu tenho um excesso de carga positiva e não um excesso de carga negativa. A partir do momento que eu tenho um excesso de carga positiva, essa espécie formada vai atuar como um quê? Vai atuar como um eletrófilo e não como um nucleófilo, como a gente está acostumado. Então fica fácil de entender por que ele entra no carbono mais hidrogenado. Porque aqui, ó, ele é que vai atuar como eletrófilo ao invés do hidrogênio. O eletrófilo se adicionando ao carbono mais hidrogenado, eu tenho o carbono mais substituído, livre para ele então ficar com essa carga parcial positiva aqui e formar um intermediário mais estável da minha reação. Viram como é simples? E a partir do momento que eu tenho esse intermediário mais estável formado, porque eu vou continuar pensando na estabilidade desse radical como estabilidade de carbocátion, portanto é como se eu tivesse um carbocátion secundário aqui, que vai ser mais estável do que se eu tivesse formado um primário para que o bromo tivesse entrado nesse carbono. Eu dou continuidade à minha reação, sempre lembrando que radicais geram novos radicais quando reagem. Então, o que vai acontecer? O bromo está adicionado aqui. O que falta é a adição do hidrogênio. Como eu tenho um elétron livre aqui, eu vou necessitar somente de um dos elétrons dessa ligação. Não vou precisar do par para a reação continuar ocorrendo. Então, vem um dos elétrons dessa ligação para cá junto com o hidrogênio, que se adiciona neste carbono, e eu tenho a formação de um novo bromo radicalar para a reação continuar ocorrendo até eu chegar à terminação. Tá legal, gente?
Eu acho isso muito interessante, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostaram, siga o Pet nas redes sociais, curta o vídeo, compartilhe aí, se inscreva no canal. Um abraço e até a próxima!